De um lado, Romário, o gênio da grande área, o homem que levou o Brasil nas costas ao tetracampeonato da Copa do Mundo. E do outro, Cristiano Ronaldo, uma máquina de fazer gols, dono de recordes praticamente impossíveis de serem quebrados. Mas afinal, quem teve a maior carreira dentre esses dois? E o primeiro critério para trazer chão para esse debate é a influência com que cada um tem com o público. O Romário foi muito mais do que apenas um jogador. Ele virou um símbolo nacional, uma imagem de patriotismo da época. Na Copa do Mundo, ele substituiu o afago que o torcedor tinha pelo Ayrton Senna, que infelizmente morreu antes da Copa do Mundo. Nos anos 90, o Brasil parava para ver o baixinho jogar. A sua personalidade irreverente, suas provocações e principalmente a Copa do Mundo que ele trouxe para o Brasil. Todas essas coisas transformaram o baixinho em um herói brasileiro. A própria CBF destaca que ele foi o principal jogador, o principal homem que levou a seleção ao título daquele ano. Só que nós falamos de um Romário muito influente dentro do Brasil. O Cristiano Ronaldo ultrapassou as barreiras de seu país. Portugal já é pequeno demais para o tamanho de Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um herói mundial. O Cristiano Ronaldo é uma marca global. Todos conhecem o Cristiano Ronaldo. Ele tem milhões de fãs espalhados por todo o mundo. E só o seu Instagram já reflete muito do seu tamanho. A capacidade do Cristiano de mobilizar torcedores é inacreditável. Então, infelizmente para nós brasileiros, aqui temos o primeiro ponto para o Cristiano Ronaldo. Mas será que só ser famoso significa ser maior dentro e fora de campo? Porque quando olhamos para títulos, a discussão fica muito complicada. E aqui vem o segundo critério, que são os títulos coletivos. E os principais títulos da carreira do Romário são a Copa do Mundo de 94, a Copa América de 89, o Campeonato Holandês ele ganhou 3 vezes, a Liga Espanhola ele ganhou uma vez o Campeonato Brasileiro, uma vez a Mercosul, e ele ganhou diversos estaduais. E de novo, repetindo, o Romário foi o principal jogador da Copa do Mundo de 94 para o lado brasileiro. E em muitos desses títulos aqui também, que não são a Copa do Mundo, ele foi o principal jogador ou um dos principais jogadores das ditas conquistas. Por outro lado, temos o Cristiano Ronaldo, que ganhou 5 vezes a Liga dos Campeões, ganhou a Eurocopa, a Liga das Nações, o Mundial de Clubes 4 vezes, a Premier League 3 vezes, a La Liga 2 vezes, a Série A italiana 2 vezes, a Copa do Rei e a Copa da Inglaterra. Mas no final, a discussão aqui vai ser se a Copa do Mundo vai pesar mais do que 5 Champions League pro lado do Cristiano Ronaldo. E aqui a gente tem pesos diferentes, porque uma Copa do Mundo vale muito, só que 5 Champions League também vale muito. Mas o que torna um jogador ser maior, afinal? Eu vou ficar pensando durante esse vídeo e no final do vídeo eu revelo o vencedor desse critério. Então, por enquanto, continua 1-0 para o Cristiano Ronaldo. E aqui vamos para os títulos individuais. O Romário foi eleito uma vez melhor do mundo pela FIFA e também foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 94. Ele foi artilheiro diversas vezes, dezenas de vezes. O Romário foi artilheiro 32 vezes de 32 competições ao longo de toda a sua carreira. Enquanto o Cristiano Ronaldo é um absurdo. E se você está curtindo esse vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva nesse canal para que eu possa tentar monetizar ele, para que um dia eu possa fazer dele a minha principal fonte de renda, para que talvez saiam vídeos como esse mais elaborados, com mais qualidade. Então se inscreve aqui, comenta, deixa seu like que vai me ajudar muito. Voltamos pro vídeo. O Cristiano Ronaldo foi eleito 5 vezes Bola de Ouro pela France Football e também foi eleito 5 vezes o The Best pela FIFA. Tem 4 chuteiras de ouro, é o maior artilheiro da história da Champions League, o maior artilheiro no futebol de seleções, o maior artilheiro da história do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e fora que ele é o único jogador a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes. Aqui, infelizmente pro Romário, não vai ter como. É 2-0 pro Cristiano Ronaldo. O cara é uma máquina de títulos individuais. Ele é o maior recordista em muitas coisas. É um absurdo o tal do Cristiano Ronaldo. E eu falo isso com peso no coração, porque a gente torce pro lado brasileiro sempre. O Cristiano Ronaldo é uma máquina de recordes individuais. O cara tem tanto prêmio individual que eu acho que ele deve ter uma sala só pros prêmios individuais que ele acumulou durante a carreira.
Acho que é que poucos ganhariam do Cristiano Ronaldo nesse quesito. Talvez só o Messi, talvez. Mas calma, porque ainda tem muito jogo pra rolar. E o que pode começar a empatar são os números frios. Ou não, também, porque o Cristiano é um absurdo. E aqui vamos para o quarto critério, embora o segundo critério eu só vou dar a resposta dele lá no final. São os números frios de cada um. Gols, assistências, participações em gols, número de jogos. E aqui tem um detalhe. Existem duas contagens para os gols e assistências de Romário. Que uma das é ele que conta e na outra são os números oficiais, digamos assim. Mas eu vou usar a contagem do Romário. Porque se ele tá falando que ele tem isso, eu vou acreditar que ele tem isso. Eu acredito na índole do Romário. Então, é isso. Eu vou usar os números que o Romário usa. E nos números do Romário, ele tem aproximadamente 1.223 jogos, com 1.002 gols. As assistências registradas são cerca de 26, sim, um número bem baixo, com a estimativa de participações em gols de 1.100. Mais de 100 porque o número de assistências são as registradas, né? Então pode ser que tenham mais. Mas na estimativa é 1.100. Mais de 1.100 participações em gols. E tudo isso nos gera uma média de participações em gols de 0,9 participações em gols por jogo. Já o Cristiano Ronaldo, pode ser que na época em que eu esteja gravando, ele já tenha passado de 1.000 gols. Mas aqui, no dia em que eu estou gravando, o Cristiano Ronaldo tem aproximadamente 1.350 jogos, 970 gols, cerca de 260 assistências, o que nos gera uma média de participações em gols de 0,91. E infelizmente, de novo, mais um critério em que vence o português. Por 1/10 de diferença, que é o que eu estou considerando aqui a média de participações em gols, Cristiano Ronaldo abre 3-0. E aqui eu já vou dar a resposta do segundo critério, que é a questão dos títulos coletivos. E pra mim, sim, a Copa do Mundo vale mais do que qualquer título em qualquer quantidade. Se você ganha a Copa do Mundo, você entra pra história. E em questão de títulos, o Romário tem o maior título que um jogador pode ganhar, que é a Copa do Mundo. Então, é 3-1 para o Cristiano Ronaldo. E não, eu não tô sendo bondoso com o Romário. Realmente, a Copa do Mundo, pra mim, vale mais do que qualquer outra competição. E chegamos agora no quinto critério, que é o legado para a história do futebol. Sim, o Cristiano Ronaldo já ganhou, mas de novo, como foi no vídeo do Ronaldo Fenômeno, vale o 4-1 para o Cristiano Ronaldo. E embora o Romário tenha redefinido também o que era um centroavante, o próprio Johan Cruyff, o Cruyff, chamou o Romário de o gênio da grande área, e também o brasileiro tenha se tornado o principal símbolo do Tetra de 94, da seleção brasileira. Ele é gigante para a história do futebol, ele deixou um legado enorme dentro do Brasil. Infelizmente, o Romário ele não é tão conhecido lá fora como o Cristiano Ronaldo. Talvez porque ele tenha nascido numa época em que as mídias sociais não abrangeram tanto o mundo do futebol. E sim, é com um pesar no coração que eu declaro isso. O legado que o Cristiano Ronaldo deixa para a história do futebol é maior do que o legado que o Romário deixa para a história do futebol. O Cristiano Ronaldo influenciou diversas gerações desde que ele começou a jogar futebol. A sua comemoração é usada em vários outros esportes. Não só no futebol, mas no basquete, no futebol americano, no golfe, na natação, em qualquer outro esporte, o Cristiano Ronaldo é levado como um exemplo de atleta. O cara saiu da bolha do futebol, ele foi para outras bolhas e isso torna ele um gigante da história do esporte, não só do futebol, mas do esporte. O Cristiano Ronaldo é colocado muitas vezes ao lado de atletas como Michael Phelps, Usain Bolt, Michael Jordan, LeBron James, entre outros nomes gigantes da história do esporte. O cara é um atleta e tanto. Ele é um enorme nome da história do futebol e do esporte. Então, infelizmente, de novo, é 4-1 pro Cristiano Ronaldo. Eu falo com pesar no coração porque eu sou muito fã do Romário, mas o Romário talvez tenha sido injustiçado, né? Ele viveu uma época de transição em que o futebol brasileiro não era mais o centro, né? Em relação a clubes, não era mais o centro do mundo, já estava se tornando a Europa. Talvez se ele tivesse permanecido na Europa, ele teria conquistado muito mais prestígio, mas infelizmente aqui é Cristiano Ronaldo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você escolheria o auge do Romário ou a longevidade de Cristiano Ronaldo? 5 Champions League ou uma Copa do Mundo? Quem é maior, Cristiano Ronaldo ou Romário? Aqui no vídeo deu Cristiano Ronaldo, mas respeitaremos qualquer outra opinião. Então você é livre para comentar, discordar, curtir, dar dislike e principalmente se inscrever. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.